Caio, você falou sobre a questão da maldade humana, né? Que o cara tem que ficar isolado naquele vídeo. Eu estava me referindo a no criminosos do pessoal que mesmo presos continuam de dentro do presídio a aumentar inclusive o volume Sim, Caio. dos seus malfeitos. Esse tipo de gente não é uma opinião recente. Quem me ouve sabe que eu digo isso a vida inteira. No tempo que eu assistia os presos de Bangu 1, na década de 90, toda terça, toda quinta, eu já dizia isso. E dizia para eles, mas dizia mesmo, dizia no olho, não mandava recado, no olho. Ou vocês ficam direitos, ou qualquer tipo de tentativa de manipular daquilo que acontece lá fora vai agravar para sempre a situação de vocês. Se alguém for colocado numa situação solitária definitivamente, para mim é normal. Não brinquem disso. Vocês estão aqui para outra coisa. E alguns entendem, a maioria tem aquela volúpia de poder. A única coisa que eles têm é o poder da maldade, é o poder do mal feito. A semente apodreceu, aí o cara só produz o fruto da maldade. Aí não tem jeito, tem que separá-lo do resto da sociedade. E a pergunta é em cima disso aí. Ele fala assim, Caio, você acha que existem casos de maldade humana irreversível? Acho que, quer dizer, ninguém pode dizer aquele é. Mas eu tenho certeza que existe. Entendi. Eu só não tenho a permissão de Jesus de separar o joio do trigo. Sim. De chegar e dizer, não, esse cara é irrecuperável. Isso eu não tenho essa permissão. Mas eu tenho o dever de, em vendo o fruto que essa pessoa dá, isso é fruto de morte para a sociedade, e se tanto mais quanto ele viva, mais ele se torna danoso, crescentemente perverso para a sociedade, mais convicção eu tenho de que, recuperável ou não, é um problema dele com Deus. Mas na minha responsabilidade humana cabe afastá-lo para sempre desse convívio. Eu não posso ficar brincando com o fato de que alguém disse, não, agora eu mudei de ideia. Ele tem que dar um fruto longo e contínuo de arrependimento para poder voltar ao convívio prisional coletivo. Porque do contrário, eu defendo o isolamento mesmo. A razão pela qual essas coisas estão acontecendo lá em Fortaleza é por isso. É raiva de presos achando que estão sendo injustiçados no presídio por não terem mais direito a usarem telefonia celular para mobilizar o negócio dele, todos os negócios, e agora não é mais local. Se tornou uma multinacional. Que é isso? Com essa coisa de mandar os presos para presídios do Brasil inteiro, o que eles conseguiram fazer também foi politizar, do ponto de vista da ideologia criminal, as cadeias no país inteiro. Sofisticou, deu uma cosmovisão criminal para o pessoal. E como não havia embaraços, os caras ali usando, falando, conversando, dando golpe de dentro e organizando grandes ações do lado de fora, aí, meu Deus, nenhum governo que seja sério pode consentir com uma coisa assim. Nenhum cidadão que tenha amor pelo bem público consente com numa coisa dessa. Então a gente tem que insistir nas duas coisas que eu falei. Numa é na humanização dos presídios. Os presídios têm que ter mais presídio em condições mais fisicamente humanas e de uma engenharia de sociabilidade socialmente mais humana, com mais proveito da presença. O presídio tem que ser produtivo. Isso é outra coisa que eu sempre disse a vida inteira. Propus isso inúmeras vezes, o presídio produtivo. Ele pode até se pagar. Claro, pagar e fazer dinheiro, sustentar. Dá lucro. Pode ser um bom negócio, um presídio produtivo, e mobiliza a cabeça da maioria, porque num presídio você tem aí 10% de líderes
com poder de liderança. A maioria é preso pé de chinelo. Sim, Caio. De roubos menores. E que ficam ali fazendo doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado em sequestro, em criminalidade, em tráfico, em golpes. O cara sai dali super preparado para a maldade suprema. O cara fica se na sociedade. ali. Então tem que dar um jeito logo, e não é difícil, é só ter a decisão política de fazer. Ô, Caio... Separar e, de um outro lado, impedir todo e qualquer controle que proceda de dentro, e, em havendo recalcitrância, separar definitivamente. O benefício de qualquer que seja a visitação tem que ser debaixo de um mérito muito bem garantido. Do contrário, se o cara faz hoje, daqui a um mês está lá transando e vai, visita, às vezes vão 3 amantes visitar o cara. Aí não tem como. Ele diz, bom, eu vivo uma vida de pachá, não gasto nada, não tenho poder, sou temido lá fora e controlo tudo aqui de dentro. Comando tudo daqui. Aí tem gente que prefere até não sair. Como eu encontrei vários presos na vida que diziam que nada, o que eu vou fazer lá fora, aqui está tudo melhor. Tô no filé. Porque eu controlo tudo, domino tudo, minha palavra, meu desejo é uma ordem. O que eu vou fazer se eu daqui domino lá fora? Aí, todo mundo sabe disso. Tem que haver uma decisão, como eu disse, o transgressor. Paulo é quem disse, o transgressor só entende a penalidade da lei. Não tem outra linguagem. Não, ele não entende outra. Nem a da lei ele entende. Quando o cara vive num estado de sociopatia, nem os rigores mais rigorosos da lei ele entende. Aí, definitivamente esse é um ser de banimento. Não dá para ser de outra forma. Não é para maltratá-lo no banimento, claro, mas é para impedi-lo de ser um dano amplo, tanto cooptor dentro do presídio quanto fora, para milhares de pessoas na sociedade. Entendi. Caio, eu não sei que lógica batalha contra essa evidência. E essa colisão dos direitos humanos, dos defensores dos direitos humanos com essa história de pegar o preso e colocar numa solitária e punir com veemência, como é que você vê isso? Não pode torturar, tudo isso é contra os direitos de qualquer indivíduo. Eu sou contra qualquer violação de direitos humanos. Certo. Totalmente contra. São direitos humanos. Se eu, por atribuir ao outro desumanidade, o trato do modo como ele trata desumanamente aos outros, eu fui engolido pela maldade dele. Sim, você é um deles. Eu sou um deles. Tá. É tão óbvio isso. Tá. Que eu só não caio na dele se eu me mantiver do lado civilizado da sociedade. Não é porque ele é um ser incontrolavelmente não civilizado que eu vou me descivilizar para lidar com ele, que eu me torno um deles. É a história do Nietzsche, que é a grande sedução contra a alma da polícia. O cara fica olhando o dia inteiro para o abismo fala de volta com ele. Né? Sim, cara. Então, voltando à tua pergunta, eu sou contra qualquer violação de direitos humanos. Eu sou em favor do rigor da lei, conforme a justiça da sua aplicabilidade. Bom, e nenhuma lei te recomenda violar direitos humanos. Ela está submetida. Ela foi escrita sob o parâmetro, sobre o axioma e sobre o fundamento do direito humano. É que a Constituição foi escrita. Então, ela não me dá nenhuma liberdade para torturar, para maltratar, para infligir dor deliberada, para fazer tortura psicológica, não. A tortura é a prisão em si, é o afastamento, é a solitária, isolamento. É o isolamento, é a incomunicabilidade para aquele que merece isto. Mas ninguém tem que ir lá e jogar água gelada no cara. Sim. Ficar fazendo ele gastar 10 sabonetes no corpo todo até sair a pele com água gelada, nem pau de arara, aí não, aí são bandidos
tratando de bandidos com a mesma maldade dos bandidos. Com bandidagem. Aí é só um bandido fardado lidando com um bandido nu. Mas é guerra de bandidos, que foi o que a gente assistiu até agora, guerra de bandidos, onde ninguém ganha. O bandido fica fortalecido pela maldade oficial do policial e o policial sendo morto e desenvolvendo um espírito de vingança em relação ao bandido e não mais de justiça e de policialidade cidadã. Corrompe as bandas todas. No meio disso surgiram os milicianos no Rio, que é um estado paralelo. É por conta dessa historinha? É claro, também. É um fator. Claro, e vai crescer. Está no Rio. Façam nada em relação aos milicianos e vocês vão ver que eles vão se espalhar para o país inteiro. Meu Deus. Fortaleza, Natal já são bons exemplos de como isso pode se tornar incontrolável. É muito grave, né, cara? Gravíssimos. Pode chegar uma hora em que o país se torne inviável por esses muitos governos paralelos. Então essa é uma hora grave. Todo mundo sabe que eu nunca votei no Bolsonaro, nem votaria. Todo mundo sabe. Minha vida é um livro aberto nesse sentido. Agora, tem que dar certo, né? Ele foi eleito? Foi. Eu sou um cara que amo a humanidade, amo os meus concidadãos, amo a minha geração. Eu moro nesse país, eu sou desse país, eu sou brasileiro, amazonense. A minha história se mistura com a história desse país, não apenas do ponto de vista individual, em muitos aspectos do ponto de vista público. Tá. Eu quero que dê certo. Se fosse o Haddad, eu quereria que desse certo. Se fosse o Alckmin, eu quereria que desse certo. Claro que se fosse a Marina, eu quereria muito que desse certo. Mas eu quero que dê certo não é por causa de quem preside. Eu quero que dê certo é por causa dos presididos. É por causa do povo. Para que seja um povo presidido sem ser um povo presidiário de quem preside. Eu quero uma presidência que presida sem fazer prisioneiro nessa presidência. Que seja uma presidência libertadora, ordenadora, limpa, não corrompida, com projetos econômicos viáveis, que não percam tempo com distrações, com educação que eduque ao invés de ideologizar. A gente já teve quase 16 anos de ideologia intensa de um lado, a gente não quer ir para o outro polo. A gente quer que a universidade seja um lugar de diversidade. É universidade porque é um lugar que unifica a diversidade dos saberes na mesma praça. É etimológica a definição do significado de universidade. Aonde todas as vertentes de todas as percepções aterrissam numa praça de síntese de compreensão e de estudo isento. Isso é uma universidade. É isso que eu quero para as universidades, para as escolas. Quero uma universidade que universalize as compreensões. Uma educação que eduque os crianças, os nossos filhos e adolescentes, ao invés de perder tempo com fabricação de robôs ideológicos, de esquerda ou de direita. Deus nos livre disso. Já tivemos demais. Não precisamos de mais uma polarização. Eu quero saúde que sare, que ofereça hospitais, onde haja, como disse o meu amigo Otávio Guedes anteontem, haja mais gente limpando o chão do hospital do que o chão do Palácio do Planalto. Porque se você vê qualquer sonora externa de um repórter dentro do Planalto ali de baixo, naquele hall de entrada, você vê 10, 15 pessoas varrendo aquilo o dia inteiro. Aí o Otávio brincou, meu Deus, se tivesse uma pessoa dessa em cada corredor de hospital varrendo, era muito menos contaminação hospitalar, muito menos tudo. Então, menos vassoura no Planalto e mais nos hospitais, não é? Mais higiene onde as pessoas estão morrendo. Então eu quero que tudo dê certo, eu quero que eles não fiquem batendo cabeça.
patético, porque isso vai tirando a autoridade deles antes de começar. Então, silêncio quem não sabe das coisas e abra a boca quem sabe. Mas não briguem entre si, senão vocês vão se devorar autofagicamente. E nós não podemos isso. O país não pode ter isso. O país não precisa disso. Quem está falando aqui é um homem que tem suas predileções, mas aqui sim é Brasil antes de tudo. E Deus acima de todos, aqui. Lá não. A moçada está querendo Brasil antes de tudo, dependendo da ideologia. E Deus acima de todos, dependendo da conveniência. Agora, na minha alma é assim, que o Brasil vem antes de todos os governos. E mesmo o governo pelo qual eu não torci, eu espero que, tendo ganho, dê certo, porque do contrário, quem sofre é o povo. E eu não fico torcendo contra, nunca, eu oro em favor. E Deus acima de todos mesmo. Porque se não for um alinhamento com a verdade, com a justiça e com a retidão, todo governo se esboroa, se espatifa, se liquida. Vamos lá.